Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de maio, segunda-feira, estamos vivendo a 7ª semana da Páscoa. Essa 7ª semana iniciou-se com a solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos então este tempo de espera, o tempo da igreja que espera a vinda do seu defensor, a vinda do Paráclito, do Auxiliador. A antífona de entrada no dia de hoje diz assim: recebereis a força do Espírito Santo, que descerá em vós, e dareis testemunho de mim até os confins da terra. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisais que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos praticamente na conclusão do capítulo 16 do Evangelho de São João. Nós começamos o Evangelho com esta afirmação dos discípulos a Jesus: eis que agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisa que alguém te interrogues. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. E então Jesus questiona esta afirmação. Nos aparenta aqui que os discípulos despertam a fé, mas Jesus os traz para a realidade, dizendo: creais agora, eis que virá a hora, e esta já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Então Jesus está aqui indicando o momento do momento que ele será entregue, o seu momento da paixão e caminho para a cruz. Os apóstolos, os discípulos acabam se dispersando e deixando Jesus só. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro: eu não estou só. É esta afirmação e certeza que Jesus quer garantir a cada um de nós também. Nessa semana em que rezamos pela unidade dos cristãos, o Senhor quer também nos falar que estamos unidos a Ele e que Ele não se encontra longe de nós. Ele está conosco. Ele está junto de nós. Como nos afirma, amados irmãos e irmãs, esta certeza que se encontra lá no Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus que nos convida a ter esta confiança, a confiança no Deus que jamais nos abandona, no Deus que se faz presente, no Deus que está junto conosco. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
Isso é o Senhor que nos diz. Ele não está só, também dizendo que nós nunca estaremos só. Por isso, diante das contrariedades do mundo, diante das dificuldades do mundo, nós somos convidados a ter paz em Cristo. E então ele revela: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem. O Senhor nos convida à confiança, à coragem, ao ânimo, unidos a Ele, pois Ele venceu o mundo. Em que sentido? Jesus venceu a morte, ressuscitou e nos convida, portanto, com a sua ascensão aos céus, a participar da divindade de Deus em nossa história, a vida eterna. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a ter ânimo, coragem e confiança em Deus. Como estás vivendo o seu dia? Está confiando no Deus da vida diante das dificuldades? Ou muitas vezes se entrega ao desespero, à falta de ânimo? Entenda, não estou aqui querendo desprezar ou dizer que a tua dor é pequena, mas o Senhor claramente nos convida a estar unidos a Ele em confiança, para que a nossa dor não seja maior do que o amor e a confiança que Ele tem em cada um de nós, para que possamos confiar também inteiramente nele. Estamos vivendo então este caminho de um mês com Maria. Hoje, no dia 17, nós refletimos sobre o respeito humano. O respeito humano é uma praga na vida cristã. É também uma praga para muitos cristãos, onde se vê Deus ofendido, Jesus ultrajado, Maria e os santos maltratados. Precisamos ver os cristãos corajosos e coerentes que fariam muros de defesa e de honra à própria fé. Ao invés, quanta covardia de espírito! Até se esforçam em esconder-se entre os inimigos da fé, com medo de serem descobertos e apontados. É verdade que hoje, neste mundo corrupto, na sociedade escandalosa e debochada, dominada pelo ateísmo mais animalesco que se possa conhecer, ocorre uma grande coragem para sermos coerentes. Mas não é talvez este um motivo a mais para que os cristãos, longe de se esconderem, apresentem-se como testemunhas enérgicos da fé que vence o mundo? Aquele que vence o mundo, conforme João 5, 4, aqueles que se envergonham, que têm medo de aparecer como verdadeiros cristãos, têm mais roupas de verdadeiros traidores do que discípulos de Cristo. Contra eles existe a palavra terrível de Jesus: quem se envergonha de mim e de minhas palavras, junto a esta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando chegar na glória de seu Pai, com anjos e santos. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 38. Só para que possamos, portanto, apropriar um pouco aquilo que compreendemos hoje. O respeito humano é necessário, com toda certeza, mas este respeito humano deve ser conferido e vivenciado a partir de um convite ou de uma vivência que está pautada no amor que o próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a viver. Mas como viver este amor? O amor de uns para com os outros, como o próprio Senhor Jesus o viveu. Por isso os votos de hoje são saudar as imagens de Maria nos quiosques das ruas, ou seja, se encontrar em algum lugar público, saudai as imagens. Falar de Maria em casa e no trabalho, fazer o sinal da cruz antes das refeições,
convidando também a todos a viver esta graça, este sinal de ser agradecido à graça de Deus, aquilo que Ele nos provê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.